Dinácio, você tem mais detalhes? Tenho. Tenho, porque eu vi essa confusão se desenhar hoje no noticiário. Fui fazendo outras coisas no meu dia, sou envolvido em outros projetos. E eu tenho, modéstia à parte, um sistema muito bom de monitoramento de processos. Quando eu vi essa confusão se armando, eu botei estava circulando já a petição, botei o número no push e olhei ao longo do dia se tinha algum tipo de atualização, porque esse caso me chamou a atenção e na sequência eu vou passar para o que eu acho ainda mais significativo. Porque quando eu postei isso antes de sentar na cadeira do dentista, eu recebi mensagens de que a matéria era mentirosa, porque a decisão não existia. Assim, era uma coisa tanta convicção que por um momento eu quase duvidei de mim mesmo. Assim. Será que eu publiquei uma decisão errada de uma outra ação de despejo? E aí pedi licença. Ricardo tá viajando, Ricardo Sá, meu dentista, a auxiliar dele me atendeu. Eu disse: espera aí, só um instantinho aqui. Aí eu vi que de fato era, eu já tinha checado que era que a decisão tinha uma parte, tinha outra, que estava tudo certo. Porque o meu comentário é sobre isso. Paulinho Araújo, vou mandar um abraço para ele muito grande. Ele comentava hoje no grupo: tô amando a reta final do segundo turno por causa das arengas, puxada de cabelo. Só que eu acho que o que está sendo exibido em Natal é um pouco mais profundo, porque é uma aula de comunicação. Uma aula de comunicação num sentido muito bem sucedida pela campanha da candidata do PT, muito bem sucedida para mobilizar militância e muito mal sucedida para se conectar com a população, porque faz já uma semana ou 10 dias que a estratégia digital da campanha da candidata do PT está em polarizar com os veículos de comunicação da cidade pela incapacidade de se conectar na estratégia digital com as pessoas. Se houvesse a habilidade de se conectar dessa forma, não estariam desperdiçando tanta energia para negar um fato tão objetivo. Porque que o blog do BG tenha dado de 9,13, de 9,14, de 9,15, para mim é irrelevante. Mas quando eu vi que a nota se detinha a aproveitar um espaço para radicalizar uma disputa, me surpreendeu como isso vem sendo feito e se isso está indo além da militância. E é importante, é muito importante, eu gosto muito de estudar isso por esse ponto, porque quando a gente vê um negócio desse, dá a sensação, eu na cadeira do dentista, com ferramentas de monitoramento, podendo ver na hora se aquilo ali era o mundo falando que era mentira ou um grupo de pessoas, eu fiquei, Gustavo, em dúvida sobre mim mesmo, com ferramentas de monitoramento na mão, para saber se aquela conversa ali, o tamanho, imagina quem não sabe o tamanho da conversa, mas assim, são duas aulas, uma muito bem sucedida sobre militância e a outra é o que explica, por outro lado, como é que chega um conservador como Bolsonaro, um homem que defendeu valores, para mim, altamente condenáveis, como ditadura, sabe? Uma coisa assim absurda, e consegue se conectar com a sociedade. E passados 3 anos, desde que esse homem deixou a presidência, o Partido dos Trabalhadores não consegue olhar para o povo e se conectar com os anseios que ele tem. Para mim é incompreensível. Hoje eu tive a oportunidade de participar de uma sabatina na TV Ponta Negra com a candidata Natália Bonavides. E a minha primeira pergunta à Natália foi como uma pergunta bem simples. Eu disse: candidata, a senhora foi contra o aumento de pena para quem mata policial. A senhora é a favor do furto por necessidade. A senhora é a favor do aborto, a senhora é a favor da liberação da maconha. Qual o ganho social, se tudo isso fosse aprovado, o que é que ia mudar para a nossa sociedade?
Aí ela disse: seu Gustavo, eu pediria a senhora Micarla para me conceder um tempo, que não foi uma pergunta, foram 4 perguntas que o senhor fez, e eu só fiz uma pergunta, eu usei 4 assuntos, mas minha pergunta era: qual o ganho social disso? Né, de se liberar o furto. O que é que nós, sociedade, você que mora no Panatins, você que mora em Tirol, você que mora em Ponta Negra, você que mora em qualquer lugar, vai ganhar com isso? Liberar o furto por necessidade. O furto por necessidade. Ou então, a liberação da maconha. E a candidata, ela foi o tempo todo dizendo que são 4 perguntas, eu vou deixar de responder uma, e ficou nesse negócio e não conseguiu dizer qual é o ganho social. E isso pode até servir como lição para o futuro, para ela ver que, assim, uma coisa é você radicalizar para uma bolha, outra coisa é você querer ser majoritário. E aí, outra questão também que eu fiz a pergunta, que foi em relação, ela que é uma defensora das mulheres, em relação ao silêncio, quando o menino de Lula, o filho de Lula, bateu na esposa, ou então em relação à parte íntima da governadora, quando o presidente falou, ou até do maus trato com a governadora na quarta-feira, quando esteve aqui, em relação à indelicadeza com o tempo que Lula fez. E ela foi para um lado, foi para o outro. Tem uma narrativa muito grande. Natália fala muito bem. Tem uma militância. O presidente Lula veio a Natal e ele incendiou aquela militância. Aquelas pessoas que já eram dele. Aquelas pessoas que já votaram em Natália. Aquelas pessoas não. Uma pequena parcela daquelas pessoas. E essas pessoas estão enlouquecidas, agredindo. O tempo todo batendo. E como você ganhar no grito? Quando a eleição é na urna. Mas nesse ponto eles estão fazendo o papel dele. Estão fazendo, mas a militância de Nath, até um certo ponto, é quando você diz: eu fiquei em dúvida se era verdade ou não uma decisão judicial que eu recebo push. Qualquer decisão, você bota o nome lá da pessoa, cadastra no site, no PJE, qualquer vez que o nome dessa pessoa sair, você recebe a decisão. Todo advogado recebe isso.